professor Vale, do Instituto Federal de São Paulo. Professor, falando em tecnologia, inovações tecnológicas e educacionais, como o colega lembrou, e usando também o que o senhor disse sobre as mudanças que ocorrem nas profissões, e elas estão ocorrendo também para os professores. Como é que o senhor vê a questão do ensino à distância, do ensino híbrido em particular, que sofre uma rejeição muito grande por boa parte dos professores, talvez em função ou do receio de não ter mais essa atividade, ou da precarização do ensino, como os argumentos principais que eu escuto. Ensino à distância, como todos os professores tradicionais, eu tinha muita resistência. Ao estudar mais, eu constatei que matematicamente o aprendizado médio do ensino à distância na faculdade, em alguns cursos, é muito parecido com o ensino presencial. Mas o ensino à distância, tal como presencial, pode ser ruim. Mas o problema não é ser à distância, é ser uma proposta caça-níqueis. Se a proposta é caça-níqueis, ou seja, a faculdade implementou o ensino à distância para ter mais alunos pagando menos, com menos estrutura física, ele é ruim, mas não por ser ensino à distância, mas porque a faculdade é vagabundo. Não? E eu posso fazer um ensino à distância muito significativo. A pergunta é se os alunos têm a disposição e a metodologia de terem a disciplina de fazer um ensino à distância, que pressupõe um aluno mais autônomo. Na década de 70 e 80, uma das soluções para o ensino apresentado por muita gente, como Davi Ozubel, eram mapas conceituais em unidades autoinstrucionais. Então, o aluno do ensino público iria a uma cabine, ficar com módulos autoinstrucionais, fazendo sua própria avaliação. A ideia é boa, mas se houver fechamento de vagas, porque o ensino ficou à distância, vai aumentar a quantidade de pessoas elaborando o material. Então, há áreas do magistério que têm uma carência de mão de obra brutal. Por exemplo, química para o ensino médio. Geografia tem menos professores do que história. Há outras áreas que estão muito atendidas. O grande problema de mercado é que nós continuamos formando muita gente e a pirâmide demográfica brasileira está mudando. Há menos filhos e menos jovens hoje do que no Brasil, que eu nasci na década de 60. Então, o que vai acontecer? Os professores têm que responder cada vez mais a um desafio da nossa profissão, que é nos tornarmos elaboradores de diretrizes, elaboradores de material didático, gravadores de vídeos, mesmo permanecendo o ensino presencial. Ainda há uma longa vida para o ensino presencial, mas a dificuldade, de novo, não é estar ou não presente na sala de aula, é se o projeto é bom ou ruim. Porque também há ensinos 100% presenciais que são uma porcaria. E não apenas em universidades privadas, universidades públicas também. A falta de qualidade, ela não é dada pela tecnologia ou pela ausência de tecnologia. Quando eu dei o exemplo de Goebbels, eu quis trazer à tona que eu posso fazer um péssimo ensino com muitos recursos tecnológicos. E eu diria isso no geral. Eu posso, como eu já assisti no sul do México, em Oaxaca, uma excelente aula dada por uma comunidade indígena debaixo de uma árvore. E eu já vi porcarias com lousas eletrônicas de $10 mil, que o professor escreve e vai aparecendo no tablet dos alunos, uma aula completamente fascista, completamente ruim, de enquadramento do pensamento e não de questionamento. Então, eu não ponho nenhuma fé mágica no aparelho, mas eu ponho muita fé na filosofia educacional, que pode ser à distância ou presencial. Ainda acho que um bom ensino presencial traz o desafio da sociabilidade, indispensável no ensino médio fundamental e talvez menos dispensável lá em cima. Mas me preocupa que hoje a maioria dos cursos de educação, a maioria matemática no Brasil, seja à distância e não se admita curso de medicina à distância. O que significa isso? Que eu posso formar um professor à distância, mas não um médico. Os médicos têm razão. A desconfiança deles é saudável. A desconfiança deles é saudável. Mas é porque nós consideramos que a pedagogia é mais barata, é mais vulgar e para a gente mais simples do que a medicina. Enquanto esse pensamento dominar, o problema não está no ensino à distância ou no ensino presencial, mas está no valor que eu dou ao professor. Se eu achar que um médico
tem que ser formado de um jeito e um professor tem que ser formado de qualquer jeito, o problema está não na distância, mas na concepção do ensino superior. Infelizmente, os cursos de educação não atraem dominantemente os melhores alunos que cursaram o ensino médio. Quer dizer, não é o melhor aluno, meu sonho é fazer pedagogia. Não é isso, não é, o que é uma dor profunda para mim, porque deveria ser assim. Assim é na Finlândia, um dos nossos modelos educacionais. Infelizmente, o que funciona na Finlândia, funciona na Finlândia. Não adianta pegar um modelo finlandês e colocar aqui, né? O que precisa para dar certo não é apenas a sala de aula, mas uma sociedade inteira que valorize a educação. Temos tempo para mais uma questão, por favor.